Olá, empreendedor, empreendedora. Hoje vamos continuar o vídeo sobre balanço, trazendo opiniões de outras pessoas para te convencer a não voar mais sem ter um plano de voo, mas sim ter um balanço nas suas mãos que te guia de como você deve conduzir sua empresa. Eu sou o Paul Lopes, do Empresário Raiz. A primeira coisa que eu quero te falar é que decisões de uma empresa não tem que ser enxergada como apostas, porque cada decisão ela pode te levar para algo bom ou para algo ruim, mas isso jamais tem que ser uma aposta. É como um médico, quando você senta diante do médico, a primeira coisa que ele te pede são exames para fazer diagnóstico, e a partir do diagnóstico, dos exames que é dado a ele, ele vai identificar o seu problema e vai te recomendar o melhor tratamento. O balanço é exatamente isso. Instrumentos que você tenha, tipo um painel de controle que é te mostrado, e a partir desse painel de controle, você é capaz de dizer, não, eu vou levar minha empresa para a direita, para a esquerda, nessa altura ou naquela altura, porque essa é a melhor condução de acordo com os dados que eu tenho na mão. Você não precisa ser um cara que acerta levianamente, não. Hoje nós temos instrumentos muito práticos para te dar total segurança para que a sua decisão seja assertiva. E esses instrumentos práticos, eles estão compostos nos três balanços. Balanço que nós explicamos no vídeo anterior. Balanço patrimonial, o DFC, que é o balanço que vai te mostrar o demonstrativo de fluxo de caixa, e o DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, vai te mostrar o teu lucro. Num balanço você vai ver a força do seu caixa, com a qual você pode fazer novos investimentos. No DRE você vai ver se realmente tem lucro, se você está ganhando, porque o que interessa no final é o quanto vem para o teu bolso no final. Onde eu vou enxergar isso? É no DRE. Então esses balanços, eles realmente vão te dar mais certeza para que você tome a decisão correta. E aqui, como eu falei no começo do vídeo, eu quero trazer ponderações de outras pessoas, e eu não poderia citar aqui um grande conselheiro. Ele foi conselheiro de um imperador extremamente poderoso há 2000 anos atrás. Ele foi conselheiro do imperador Nero. Ele tem uma frase, é o Sêneca, conviveu ali, ele é contemporâneo aos tempos de Jesus, e ele tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento lhe é favorável. O que o Sêneca queria dizer com isso? Se você não sabe para onde você vai, qualquer vento serve para você. Como que eu transformo isso numa linguagem empresarial? Preciso saber aonde eu quero ir, e eu preciso saber o que eu tenho de recurso para ir até lá. Se eu sei aonde eu quero chegar, e eu sei a capacidade real da minha empresa através do balanço, com certeza eu vou traçar um caminho correto para chegar naquele resultado, e numa velocidade correta. Não vou além e nem aquém da velocidade com a qual eu vou executar aquele projeto. Então isso é a função do balanço, é mostrar para você qual a direção correta para chegar naquele objetivo e qual a velocidade correta. Uma outra ponderação importante é aquela que é relatada pelo apóstolo Lucas no seu livro. Em 14:28 ele diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Aqui Lucas até parece que estava dando uma mentoria ali, né? Porque ele diz assim: na hora que vai construir uma torre, você vai fazer todo um estudo, todo um planejamento para saber o tamanho dessa torre, a altura dessa torre, se você consegue concluir, se você tem recurso para concluir ela ou não. Se você não tem recurso, nem começa, porque as pessoas vão zombar de você. Você começou um negócio, não termina. Da mesma maneira é o seu projeto. Puxa, eu estou querendo comprar uma máquina nova, eu estou querendo abrir uma filial nova, eu estou querendo começar um negócio novo. Você tem que planejar, colocar tudo isso no papel e saber se você tem recurso para aquilo, se você tem tempo para aquilo, em que velocidade você vai conduzir aquilo. Eu gosto muito aqui essa
essa prudência porque me lembra João Calvino, quando ele diz assim, olha, ele diz, tudo que possuímos não é nosso, mas foi confiado por Deus para ser administrado. Se o recurso que eu tenho hoje, eu entendo que Deus me deu de alguma forma esse recurso e confiou na minha mão esse recurso, e não posso deixar de falar aqui, né? Para algumas pessoas, Deus dá 10 mil para ser administrado, para outras ele dá 100 mil, para outras ele dá 1 milhão, para outras ele dá 100 milhões, para outras ele chega a dar bilhões. Tudo isso é dado por Deus, e como que você vai conduzir isso? Imagina, você vai conduzir de forma leviana, errada e, puxa, eu tive 100 mil na mão, hoje eu não tenho mais nada. Imagina você encontrando com Deus um dia e falar, cara, você não foi capaz de administrar os 100 mil que eu te dei, você foi muito irresponsável. Aonde eu vou te colocar aqui no reino? Porque a sua inutilidade é assustadora. Ora, se você tem essa visão, você vai pegar aquele recurso que você tem hoje e vai falar, não, eu quero ser um cara prudente e por ser prudente eu não vou administrar de qualquer forma esse recurso, e a primeira coisa que eu vou fazer é procurar ter os balanços adequados para que cada passo que eu possa dar na minha empresa eu dê ele com segurança, porque se você para, a sua empresa morre, você não pode parar. E se você vai, a sua empresa corre risco. Mas tem um jeito de ir, tem um ritmo para avançar. E como que é esse ritmo? Quem dita ele é o seu balanço, é o seu DFC, é o seu DRE, é o seu balanço patrimonial. É fazendo a leitura dele é que você vai saber, esse é o melhor ritmo e esse é a melhor distância que eu vou percorrer na minha empresa. Um cara que eu também não posso deixar de citar aqui é o Peter Drucker, porque ele foi alguém que transformou o achismo empresarial numa linguagem acadêmica. Hoje a gente tem inúmeros conceitos acadêmicos que nos ajudam a conduzir o nosso empreendimento, e isso tudo a gente deve boa parte ao Peter Drucker, que foi o homem que fez essa mudança de linguagem do empirismo para o que é científico. E ele diz assim uma frase que diz tudo. Ele fala assim, o que é medido é gerenciado. E o que você é na sua empresa? Você é um gerente, você é o gerente geral, você é o CEO da sua empresa. O que é um CEO? É o gestor, é o que vai gerenciar, é o que vai tomar as decisões para conduzir o negócio. E como eu vou conduzir? Por medições. É as medidas que vão me dizer a decisão que eu tomo. Não é o achismo. Pare de conduzir a sua empresa no emocional, naquilo que você acha que você tem capaz, aquela opinião que você tem e que você acha que aquela é a melhor opinião e que vai te levar para o melhor lugar. Não, não é assim. Esquece essa forma. O que é medido é gerenciado, o que não é medido não é gerenciado. E como que eu meço? Mais uma vez, as medidas estão aonde? Nos balanços. As medidas estão no DFC, as medidas estão no DRE, as medidas estão no balanço patrimonial. Fazendo a leitura desses 3 balanços na sua empresa, você vai poder tomar a decisão correta, com certeza. Empresa saudável é aquela empresa que sabe exatamente a força do seu fluxo de caixa e exatamente a sua margem de lucratividade. Ele tem precisão nisso. Cada balanço tem uma finalidade. Eu quero saber a força do meu caixa, é o DFC. Eu quero saber a margem que eu estou operando, é o meu DRE. Outra coisa também é que o balanço, você identifica o problema da sua empresa e evita que o problema se torne velho, porque o grande problema da empresa são os problemas velhos. E por que o problema velho é um problema grande? Porque ele cresce, ele aumenta, é como um câncer. O câncer identificado no começo é fácil de resolver, o câncer identificado velho é muito difícil de resolver. Pelo balanço você vai identificar, olha, eu estou com um problema no operacional, eu estou com um problema na produção, eu estou com um problema na venda, é nítido, no meu back-office, no meu administrativo. Aí você identificando o problema, você dá a solução, e quanto antes você fizer isso, melhor. E como que você identifica? Com antecedência. Pelo balanço. Balanço não é burocracia, não é eu aprendi que tem que fazer, faço, mas eu nem me preocupo muito com isso, eu tenho um funcionário lá que faz o balanço e dá tudo certo. Não, balanço não é ato burocrático. Balanço é algo para que te sirva como um painel de controle da tua empresa. Com certeza, o que vai te dar uma plena convicção que a sua decisão vai trazer sucesso para a sua empresa são números. No departamento pessoal,
na produção, na venda, no marketing. O que é o bom gestor? É aquele cara que consegue olhar todos aqueles números em cada setor diferente, colocar todos esses números em equilíbrio, e o equilíbrio desse número naturalmente leva ao sucesso da tua empresa. Isso é uma realidade. Se você quer ter ser um cara de sucesso, ter riqueza que dure para sempre, ou pelo menos dure enquanto você é vivo, você tem que ser uma pessoa que aprenda a lidar corretamente com números, e os números têm que vir dos balanços. Obrigado.